Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, dos versos 36 ao 75. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então o que o traía lhes deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre! E o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora disse Jesus à multidão: Saístes como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último vieram 2 falsas testemunhas, e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti?
Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema, falando. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram. E outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Marcos capítulo 14, dos versos 32 ao 72. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi ainda e descansais. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: Mestre, mestre! E o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes:
Saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote. E ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu, Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe a face e dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou-o, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Lucas capítulo 22, dos versos 39 ao 71. Jesus ora no Monte das Oliveiras. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração,
veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: Permiti ainda isto. E tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Viestes como contra um ladrão, com espadas e varas. Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriam-no. E, vendando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vô-lo disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: És tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Por que ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. João, capítulo 18, dos versos 1 ao 27. Jesus é preso. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: A quem buscais?
Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Então ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixe-os seguir seu caminho, para se cumprir a palavra que ele tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse então Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no, e conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então a donzela que guardava a porta disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Eu não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe então: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou outra vez, e imediatamente o galo cantou.